Olá! Em Atos capítulo 7 encontramos a morte de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, primeira pessoa a morrer por causa da sua fé em Jesus Cristo. Ele levou a sua fé até as últimas consequências. Ele não abandonou Jesus. Ele não desistiu de crer. Ele continuou crendo, confiando no seu Senhor e no seu Salvador até o fim. Ele perseverou até o fim. Certa ocasião, tive a oportunidade de ouvir o pastor Medardo, da Colômbia, num congresso da CEPAL, ele que estava vivendo uma situação de perseguição cristã, perseguição ao cristianismo, lá numa região da Colômbia. Ele disse que nós normalmente gostamos do evangelho rápido, fácil e sem sofrimento. Estevão cumpriu o seu papel no primeiro século, disse ele. Ele não escolheu títulos, não escolheu promoção pessoal, não escolheu reconhecimento público, etc, etc. Ele defendeu a sua fé até a morte, até as últimas consequências. Esse pastor disse que nós gostamos do evangelho rápido, fácil e sem sofrimento, que não exija dor da nossa parte, que não exija sofrimento da nossa parte. Mas a história do cristianismo está cheia de exemplos de pessoas que perseveraram até o fim, que não abriram mão da sua fé por motivo algum. João Batista perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua coerência em viver segundo a verdade de Deus para a sua vida. Estevão decidiu morrer pela fé e por causa da sua fé. Ben Mong, um pastor na China, ele disse o seguinte: eu quero edificar uma igreja de gente que não tenha medo de ficar pobre e nem de morrer. Eu quero edificar uma igreja com gente que não tenha medo de ficar pobre e nem de morrer. Uma igreja cheia de gente, de pessoas que certamente estão dispostas a viver a sua fé até as últimas consequências. Alguém que não abre mão da sua fé. Esse foi Estevão. E estes têm sido tantos que neste século 21 têm morrido por causa da sua fé em Jesus, porque decidiram não abrir mão da sua fé em Jesus. Tantos e tantos irmãos nossos da igreja perseguida estão levando ainda hoje a sua fé até as últimas consequências. Eu quero encorajar você a não voltar atrás. Eu quero encorajar você a não abandonar a sua fé. Eu quero encorajar você a perseverar, a ir até o fim, a não desistir. Desta forma, você estará certamente alegrando o coração de Deus e vivendo da forma como Ele deseja que você viva. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus fortaleça a sua disposição de seguir os passos de Jesus até as últimas consequências. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai querido, a Tua palavra nos diz em Hebreus capítulo 10 que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vida, porque o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Então, ó Deus, ajuda-nos a não recuar, mas ajuda-nos a perseverar, a manter firme, ó Deus, a nossa fé em Jesus e levar, ó Deus, a nossa fé até as últimas consequências. Obrigado pela inspiração de Estevão e de tantos outros mártires do cristianismo, gente que tem morrido por causa da sua fé, porque não desistiu da sua fé. Ó Deus bendito, ajuda-nos. Quantas vezes somos tentados a desistir por coisas tão pequenas?
Quantas vezes somos tentados, ó Deus, a desistir por coisas, ó Deus, insignificantes. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para Jesus, que não desistiu, que foi até o fim. Ajuda-nos a olhar para essa nuvem de testemunhas, de servos teus, que também não desistiram e que foram fiéis até o fim. Ajuda-nos, ó Deus, neste propósito. E tenha, ó Deus, misericórdia de nós. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.